O São Paulo jogou agora há pouco lá em Campinas e, incrível, ganhou. Depois de 6 meses, o São Paulo volta a ganhar 2 jogos seguidamente. Jonas Campos está no majestoso, no Templo dos Deuses, maravilhoso. Tem um probleminha? Já a gente volta. Templo dos Deuses, aquele local é maravilhoso, divino e tal. Mas parece que o trem passou lá e apitou, né? Apitou nos minutos finais, né? O São Paulo com Marquinhos, ele acabou virando o jogo mais uma vez. Bom, enfim, tudo bem. Ricardo, o São Paulo de hoje não é mais a mesma coisa, né? Não, as mudanças, né? O Rogério está chegando, né? E eu juro, eu pensei quando o São Paulo, quando chega a Muricy e quando ganha o título paulista, eu digo, agora vai. E não foi. E não foi. São Paulo parou. Eu digo, agora com esse título vai dar uma tranquilidade e vai seguir o rumo de títulos, de boas colocações. E o São Paulo parou realmente no tempo. Eu sempre digo uma coisa, que o futuro dos clubes brasileiros estão na base. Na base. O São Paulo tem uma base muito boa. Se gasta milhões. A maioria dos clubes brasileiros se gastam muito. Quer dizer, os clubes grandes, né? E a base ela tem que ser mais aproveitada. Se fala, é muito jovem. Eu também fui jovem e tive essa responsabilidade. Paulo Sérgio também. O jogador tem que saber o que é o São Paulo. O Muricy dá uma entrevista. Você dá uma entrevista de Muricy falando, eu não tenho que motivar ninguém. A motivação é o São Paulo. E ele tem razão. E isso eu vejo que falta no São Paulo. Não é vontade de correr, de jogar, mas saber o que é a história do São Paulo. São Paulo é muito grande. Eu, quando saí do São Paulo e fui para o Real Madrid, o Real Madrid não era maior do que o São Paulo, era em títulos. Champions League já tinha 5, mas não em termos de estrutura. Eu tenho um orgulho muito grande de ter jogado no São Paulo. E digo, o São Paulo foi um dos maiores clubes que eu joguei na minha vida. Joguei em vários clubes, mas em organização, naquele momento, eu só saí do São Paulo... Que ano? 91. Eu saí do São Paulo, o Real Madrid não tinha essa estrutura que se tem hoje, não tinha. Tinha sim um bom centro de treinamento, sim. Mas o do São Paulo não devia... Superava. Nada. Não, superava. Por isso eu digo que o São Paulo atravessa um momento difícil, né? Já há alguns anos, há uma cobrança do seu torcedor, os garotos não conseguem, saem rápido, né? Hoje é muito difícil você manter uma base. Antigamente você mantinha, né? Na minha época, quando eu saí, a gente foi campeão brasileiro e o Tele arranca com aquele time, o Cafu ficou, o Elivelto. Hoje é impossível, Paulo, você. O garoto faz 18 anos, chega no auge, você não tem como segurar. E muitas coisas, quando eu vejo o garoto, eu bato no peito. Uma vez o André falou para mim, tudo é bonito, mas lá fora eles querem ir embora. Para o torcedor ele fala, eu quero ficar, tô lindo. Vem uma proposta de milhões, diz, pelo amor de Deus, me vende. E é normal isso. Paulo entende também, eu saí também muito jovem de Santa Cruz, então o que eu acho? São Paulo perdeu um pouco a sua identidade de títulos. Agora tem uma coisa, o Corinthians teve isso, o Palmeiras também teve, o Santos mais ou menos, alguns clubes tiveram, e agora é o momento do São Paulo. Vamos ao estádio do bicampeão mundial de basquete feminino, e também com 2 copinhas, a nossa querida Ponte Preta. Olha. Olá, Jonas Campos. Necessário, hein? Triste. Que vocês... Fala, Flávio, muito boa noite para você, todo mundo presente aí nesse Mesa Redonda para lá de especial, todo mundo também que nos acompanha. Palco sagrado, né, Flávio Prado? Mas a sua Ponte Preta, hein? Tomou uma virada hoje nos acréscimos do segundo tempo. Pois é, um jogo, na verdade, longe de ser bonito, né? Com muitos erros individuais, muitos erros técnicos por parte das duas equipes. Um primeiro tempo que o São Paulo até tentou se impor, o Rogério Ceni fez algumas mudanças, mas vamos colocar os lances aí para vocês irem acompanhando e entenderem o que eu estou dizendo aqui, a começar pelo primeiro gol da Ponte Preta, né? O São Paulo numa saída de bola, que o Diego Costa acabou perdendo ali na linha do meio-campo, o Arboleda tentou consertar, o São Paulo acabou cedendo um lateral que a Ponte Preta cobrou rapidamente, a defesa dormiu e o Jandrei acabou fazendo pênalti no atacante Pedro Júnior. E aí o Luca, atacante, hoje um dos artilheiros do Campeonato Paulista com 5 gols, foi lá e converteu a cobrança, isso aos 26 minutos do primeiro tempo, o São Paulo com o Jandrei no gol. Outras novidades, saiu em busca desse empate ainda no primeiro tempo, mas chegou em lances isolados, né? Em tentativas de fora da área, por exemplo, com o Gabriel Sara e também com o Reinaldo, que levou muito perigo no finzinho da primeira etapa. O segundo tempo, o Rogério, sem mexer no time ainda no intervalo, tentou
fazer o São Paulo criar mais oportunidades, mas isso não aconteceu. A equipe continuou chegando em lances isolados, chutes de fora da área. Mas aí o Rogério resolveu mexer em tudo, né? Colocou o Nicão, Marquinhos, Igor Gomes, Caleri, o próprio Pablo Maia, jogador que vem das categorias de base, e aos 44 minutos, uma jogada diretamente de Cotia, né? Cruzamento do Marquinhos, gol do Gabriel Sara, um belíssimo cabeceio. O São Paulo empatou o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Parecia que ficaria no 1-1, né? O Sara até tentou mais um lance de cabeça que levou muito perigo. E aos 47 minutos, nos acréscimos, o Moisés Ribeiro, da Ponte Preta, num contra-ataque puxado pelo São Paulo, o Jandrei lançou, o Marquinhos pressionou a marcação do Moisés Ribeiro, que deu de bandeja para o Caleri fazer 2-1, o gol da virada tricolor aqui no Moisés Lucarelli, para o alívio de Rogério Ceni, né? O São Paulo, depois de 6 meses, gente, volta a vencer 2 partidas de maneira consecutiva, dá uma respirada também no Campeonato Paulista. Neste momento assume a 2ª colocação do Grupo B, estamos falando de 7 pontos em 5 jogos, e a Ponte Preta, por outro lado, viu, Flávio Prado, caiu para a 3ª colocação do Grupo D do Campeonato Paulista. Próximos compromissos: a Ponte, quarta-feira, joga aqui mesmo no Moisés Lucarelli contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e o São Paulo, na quinta, recebe a Inter de Limeira lá no Morumbi. Lembrando que no fim de semana o tricolor tem o primeiro clássico do ano, né? Clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Mais um teste interessante para o Rogério Ceni, que respira um pouquinho mais aliviado, apesar de um jogo com muitos erros por parte das duas equipes, viu, Flávio? Legal, Jonas, muito obrigado. Assim que tivermos informações, vestiários, o tal que o Rogério vai falar, o Jonas volta lá de Campinas. O Jonas falou, né, na quinta-feira Internacional de Limeira, e depois 3 clássicos: Santos, Corinthians e Palmeiras. Então São Paulo hoje, se perde o jogo, a condição era terrível. Deu para ver o jogo? Estava no final deu para ver, Paulo? Eu vi. E aí, o que primeiro você pode dizer? O primeiro tempo foi muito ruim, né? Bom, boa noite a todos, né? Ricardo, doutor Maurício. Ricardo é um irmão, realmente, são dos poucos jogadores que a gente mantém contato ainda, né? Sempre trocando algumas ideias, eu fazendo algumas perguntas quando necessário. Eu fico muito feliz dele estar aqui conosco. Veio de carro, né? Obrigado. Veio de carro, né? De carro. Que isso, hein? Depois o Celso vai te levar para comer um peixinho. De onde você veio de carro? Você também vai. Eu adoro viajar. Não, mas você veio de carro de onde? Do Rio. Do Rio. Ah, não, eu achei que você tinha vindo de Pernambuco. Não, eu moro no Rio. Saiu Moro seis no vezes. Rio. Ele é A carioca última vez que o agora, Ricardo pô. saiu, só pode ter visto 2 jogos. Você acha o Rio Ele é pertinho? carioca Eu sou agora. cariocano, mistura de carioca com pernambucano. Não, Aí tudo bem. e em relação ao jogo, foi um jogo no primeiro tempo, eu sempre falei que uma equipe grande, ela tem que se impor. Uma equipe grande, ela, por mais que possa sofrer pressões em momentos do jogo, ela tem que se impor. A equipe do São Paulo não começou assim o primeiro tempo muito ruim. Depois do 1-0, que aí sim começou a tomar mais posse do jogo. Mas no segundo tempo, nas mudanças, como o próprio Jonas falou, nas mudanças, nas substituições, entra a garotada, entra Marquinho, Pablo, Caleri, e dá um outro ritmo para essa equipe. Largura você não vai falar, não, né? Hã? Largura você não vai falar, né? Não. Planejou 44, 47. E a ponte, né? Ponte pretismo total. É bem da ponte fazer isso. Não, mas Tomar gol no fim, tal. não pode um zagueirão daquele lá fazer aquilo no último minuto do jogo. Não pode. O gol da ponte, você viu que o São Paulo parou fez linha burra e lateral? Não pode. Jogador foi profissional. bater o lateral, não defesa pode, do São Paulo não saiu. pode. Não, e não olha pra bola. Vira as Deus costas do pra céu. bola. Não, então, são Linha burra e situações lateral, que nunca tinha a equipe do São Paulo no primeiro tempo muito apática, uma equipe que eu não gostei. No segundo tempo foi um outro jogo, você tem que ir na pressão, você precisa fazer pressão e o resultado apareceu. E amanhã o comentário vai ser que o São Paulo ganhou, não do que aconteceu no primeiro tempo. Celso, São Paulo. O São Paulo precisa se acertar. É começo de temporada, a gente sabe das limitações do São Paulo. Mas também já chega, né? Sempre começo de temporada, já é a sexta rodada. Sim, mas o Rogério tá... Sexta rodada já dá mais ou menos, Celso, para saber o que é. Mas acontece que por uma... rodada para acabar o... Calma, mas é que por uma opção do Rogério, o Rogério tem mexido muito no time. Acabar. O Rogério tem mexido muito no time.
Então ele está usando esse começo, tem feito um revezamento, tem testado jogadores, o Léo na zaga, o Léo na lateral esquerda, hoje jogou o Igor Vinícius, o Caleri ficou no banco. Então ele está mexendo, ele não está tão preocupado agora com o entrosamento. Ele está mais preocupado em ver as possibilidades que ele tem. E isso é possível quando você encara o campeonato como um torneio de pré-temporada. Não tem como ser diferente. Eu acho legítimo isso. Mas você não acha que, por exemplo, você não acha que essas substituições que o Rogério está fazendo não é em vista de achar um posicionamento, de achar um grupo melhor, mas em vista dos problemas que ele está tendo? Eu acho que é um misto. Que jogadores não estão rendendo. Eu acho que é um misto de coisas. Eu acho que tem a ver com o que ele pode contar, quais são as possibilidades, que uma coisa treino. Marquinhos fez o gol nos 47 contra o Santo André e hoje virou Exato. o jogo. Ele não fez gol, mas ele virou o jogo. O saudoso Mário Sérgio falava, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, testar no treino é uma coisa, testar no jogo. Eu acho que o Campeonato Paulista permite isso. Apesar de o risco de estar numa zona de rebaixamento. Mas quem vai acreditar que o São Paulo vai cair no Campeonato Paulista? Não, e eu acho também que as equipes do interior estão vindo com muito mais força esse ano. Né? Tiveram um tempo de preparação assim melhor e você vê que as equipes estão dando trabalho para os grandes. Então, o Campeonato Paulista está muito competitivo. Eu acho que isso faz parte do processo, sabe? Ô, Flávio, eu tenho uma posição um pouco diferente. Eu acho que o Rogério Ceni fez um desabafo aí a semana passada, mas eu acho que ele está se preocupando muito com problemas que não são da conta dele. Ele tem que acertar o time de São Paulo, ele é técnico do São Paulo. Você, quando é contratado para apresentar um Mesa Redonda, Futebol Debate e participar dos programas da TV Gazeta, Troféu, Gazeta Esportiva. Você não é contratado para dirigir o departamento de esportes. Então, se você é contratado para fazer uma coisa, você tem que ir lá e fazer primeiro essa coisa que você foi contratado, que é ser técnico. E ele não está sendo técnico. Ele está preocupado lá com o que o Ricardo Rocha falou, o CT que não é mais aquele, ele está preocupado com o roupeiro que não chega na hora, está preocupado com o presidente que promete e não faz. Mas tudo isso afeta no time, Chico. Não é isso, tudo não afeta isso afeta time, no não. time. É lógico que afeta. Dentro de campo, ele é treinador. Se você não tem uma estrutura, se você não dá uma estrutura coerente para o treinador, isso afeta o clube, isso afeta o time. Ele tem que dar padrão técnico, ele tem que chamar. Pergunta para o Ricardo, o Ricardo trabalhou lá. Ele tem que montar o time. O Ricardo trabalhou lá, Chico. Ele não está montando o time. Ele está trabalhou lá e sabe como que é. A questão é a seguinte, peraí, eu tô falando, você já falou, sim, tô falando. tudo então bem. você dá licença. Ele está se preocupando com coisa que não é da alçada dele. Eu acho que é. Não é. É claro não que é. Ele não é presidente, ele não é manager, ele não é nada. Ele é treinador. Ele tem que chegar pro cara e falar, meu filho, você tem que ir pra ponta direita e fazer essa função. Você, que é zagueiro, tem que ficar nesse posicionamento. A defesa do São Paulo até hoje é mal posicionada. A defesa é mal posicionada. Posso não colocar tem condição. o mestre nessa história? É um absurdo. O Rogério Ceni tem que se mancar. Ele é técnico. Ele não é presidente do São Paulo. O Ricardo estava lá no início dos anos 90. São Paulo era uma referência. O Rogério já estava lá. O São Paulo era uma referência. Então você tem um clube que é uma referência, que tem a melhor estrutura do Brasil e passa a ser sucateado, que você tem um departamento, mas só trabalha fisioterapia até 1h da tarde. Você como treinador, não, é problema dele sim. Senão ele não pode contar com o jogador. O problema dele é arrumar jogador para jogar no time e o time sair bem. Deixa eu colocar o mestre Helena na roda. E aí, mestre, o que você pensa desse debate aqui, dessas opiniões tão antagônicas? Olha, o Celso está com muita razão quando ele diz que o Rogério está apenas procurando ainda os jogadores que ele vai considerar ideais para formar um time. Ele não está formando um time, ele está fazendo uma peneira, está garimpando os jogadores. E nesse processo, São Paulo obviamente não obtém conjunto. Sem conjunto não há fluência. Sem fluência não há possibilidade do time jogar sobre o adversário, com todas as qualidades necessárias para ganhar o jogo com facilidade contra um time pequeno, por exemplo. Mas eu queria só lembrar o seguinte, a propósito dessa discussão, qual é a abrangência da função do treinador. Queria lembrar o Tele Santana. O Tele ia até lá no campo de treino de São Paulo
arrancar a tiririca do gramado para facilitar o jogo, ao mesmo tempo em que ensinava o Cafu a cruzar a bola. Quer dizer, o fim, tudo cai na cabeça do treinador. Portanto, ele tem que se cuidar com relação a todos os elementos que compõem a formação do clube. Eu acho isso. São Paulo está mudando muito, o Rogério está mudando muito o time. Você vê uma coisa, do jogo passado para este jogo, trocou 5 jogadores. Durante a partida, mais 5. Quer dizer, um time inteiro entrou em campo nesse jogo, substituindo o outro. Quer dizer, fica complicado para você fazer o time render adequadamente. Bom, Flávio, o Ricardo, ele trabalhou no São Paulo como jogador e como dirigente. E aí, Ricardo? Então ele pode falar melhor do que nós, eu posso falar situação do São Paulo. Eu concordo com a Helena. O Tele era assim também, Chico. Deixa eu te falar uma coisa. O treinador ele tem que ter uma tranquilidade. Eu sou na época do São Paulo que tinha os cardeais. Os jogadores, ele se preocupava em jogar e o treinador em treinar o time. Porque tudo funcionava. Hoje não funciona. Porque quando o Rogério pede, eu quero uma banheira, né? Uma banheira numa piscina cheia, porque, Chico, o cara pede uma vez, às vezes o cara pede 30 vezes e ainda não está cheia. E isso influencia, sim. Agora, eu queria falar em relação a Rogério, tudo que ele está falando, só uma coisa, que a gente está esquecendo. Os jogadores de São Paulo também têm que puxar a responsabilidade para eles. Lógico. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Uma vez eu fui fazer uma reunião, Flávio, lá no Vasco. Os jogadores me pediram, o doutor Eurico ficou sabendo de... Você era jogador? Jogador. Queria uma reunião. Aí ele entrou e disse, para que essa reunião? Eu disse, não, para a gente resolver algumas coisas. Resolver o quê? Valdir, tu tem quantos anos de Vasco? 10. Pimentel, 15. O outro, 8. 10 jogadores tinham 8, 5 de Vasco. Então ele disse, acaba a reunião, vocês têm que jogar futebol. Sabe o que isso significa? Que os caras de São Paulo já têm 2, 3 anos juntos. Jogam junto. Eu sabia o posicionamento do Paulo, que eu jogava com ele na seleção. Eu sabia o posicionamento, eu jogava com o Ricardo Gomes, com o Aldair, com o Moser, depois veio o Márcio Santos. Se eu ficasse 10 anos, tinha alguma coisa que eu sabia. Tem muitos jogadores que já têm um bom tempo e precisa vestir mais essa camisa. Uma certa acomodação, né, Ricardo? E saber o que é o São Paulo. É por isso que não dá mais desculpa. Por isso que o Rogério cobra. Ricardo, não dá mais essa desculpa. Não, começo de temporada. Já são 6 jogos. É o Rogério, juntos, né? Quando ele cobra, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe o que está falando. Eu sou fã do Rogério, eu acho que ele colocou muito bem as suas colocações. Agora, também, os jogadores têm que pensar um pouco e dizer, peraí, o cara está lutando por mim. Mas espera um pouco, Ricardo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vi você atuando várias vezes e quando você entrava em campo, você sabia muito bem o que você ia fazer. Muito bem. Eu nunca te vi perdido em jogo nenhum. Nem quando a gente foi lá para o Chile, em 1990, 91. 91. E ficamos lá no Alambrado com os pinguins, né? Fomos vice lá, né? O Brasil foi vice. Você entrava em campo, sabia muito bem o que ia fazer. E sabia muito bem o que ia na sua cabeça, qual era a sua relação. Na hora de mudar a tática que o técnico mandava, você mudava. Eu vi você fazer isso várias vezes. E não vem dizer para mim que você não fez porque você fez. Então, o que eu digo para você é o seguinte. Eu acho que seja lá o treinador quem for, tem que ter um esquema tático, cara. Não pode. Qual é o esquema tático do São Paulo? Eu não sei. Mas não, está procurando jogador para acertar. Mas você está falando, olha dos jogadores que você está falando e olha os jogadores que ele tem hoje. Não, sim. Primeiro ele precisa ver com quem ele pode contar. Não, mas espera um pouco. Mas o Ricardo Rocha também pegou abacaxi na carreira dele. Será? Ele acabou de falar do Vasco da Gama. Peguei. O Vasco da Gama... Você viu os jogadores que ele falou? Pimentel do Vasco que era super campeão. Opa! Mas o que eu acho, eu entendo, Chico, mas assim, o que eu acho é o seguinte, que o jogador de São Paulo tem que saber o que é o São Paulo e já joga há muito tempo. Se você aí falar, o Léo foi pra lateral, o Léo jogou de tudo, mas jogou. Léo se conhece. E é bom Léo jogador. conhece a Arboleda. E é bom jogador. Então você tem uma defesa. Você tem um goleiro que está chegando agora, mas jogou o Volpe. Então, às vezes, não tem desculpa. É posicionamento mesmo. Concordo em algum momento. Também o Rogério tem que melhorar esse posicionamento. Agora, o Rogério está brigando com muitas coisas que preocupam o treinador, que é o fora de campo. Vocês falaram muito bem, o Tele, eu morei na Barra Funda, o Tele acordava de 6 horas, o Tele estava no campo. 6 da manhã? Da manhã, caminhando, olhando e preocupado com tudo e dando duro em todo mundo. E o Rogério pegou isso. Por isso que ele está sentindo falta. Olha, vou te falar o seguinte,
São Paulo é muito forte. Eu trabalhei no São Paulo há 3 anos atrás. Tem tudo para voltar a ser o que é o São Paulo. Agora ficou um pouco para trás. Do Palmeiras, do Flamengo, de alguns clubes atléticos que cresceram. E isso irrita o Rogério Ceni. Entendeu? E isso deixa ele irritado porque ele gosta do trabalho com perfeição. É aquilo que ele encontrou no São Paulo. E isso que ele quer ver no São Paulo. Não busquem isso como crítica do Rogério. É uma crítica, mas para que ajude o São Paulo a voltar a ser o que o São Paulo quer. Já nós vamos falar da decisão do Palmeiras ontem. Vamos falar de toda a violência. O doutor Maurício está com a gente aqui, tem todo o material. Aliás, é campeão do mundo também, viu, Flávio? Por quê? Ele é torcedor do Chelsea? Não, é campeão de tiro. Chelsea, não. Eu falei, pô, eu levei um susto. É campeão de tiro. Se jogou no Chelsea ontem, ele estava na reserva. Não. Isso você não viu, né, Flávio? Campeão do mundo Me assustou. Eu também. Eu falei, uai. Agora, tá bom, ainda bem que o senhor é campeão, mas aí estamos tranquilos. E olha que é do tiro aí, então toma jeito aí. Vê lá o que você vai perguntar. Já nós vamos falar disso, e claro, tem muita coisa. Pergunta pro Ricardo que você falou, meu caro Guilherme, tá bombando aí, né? Não, o pessoal do São Paulo estão mandando muita mensagem e a maioria delas é perguntando por que ele saiu do São Paulo. Bem, na realidade eu tinha um contrato com o São Paulo, né? Um contrato de 1 ano com o São Paulo, né? E o contrato acabou e não houve o interesse do São Paulo em renovar. Eu fiz de tudo, é claro, eu gostaria de ter ficado no São Paulo na época, ia fazer algumas reformulações em relação ao São Paulo, mas eu tenho um carinho muito grande pelo São Paulo. Um dia eu ainda quero voltar a trabalhar do São Paulo, porque o São Paulo é muito grande. E se eu puder ajudar, vou ajudar. O São Paulo, como eu ajudei, tá? Como ajudei. Eu cheguei no Cruzeiro agora, eu falei, a salvação do Cruzeiro está na base. E isso eu falei no São Paulo. Tem uma coisa no São Paulo, quando eu estava lá, eu falava para todos os treinadores, a Aguirre e todos que estavam lá, diretor, eu falei, a base. Isso era uma coisa minha. Se tiver mais coragem de colocar aquela base, São Paulo tem muitos jogadores. São Paulo hoje tem 3 jogadores que eu admiro e acho que eles estão rendendo pouco, eles podem render mais, porque eu conheço ele muito bem. Eu colocaria no meu... Que são o volante Luan, que parece estar machucado, Luan. Você tem o Sara e você tem o... Nestor? Não, o meia lá, o... que estava para ir para o Real Madrid, agora falaram o Igor Gomes? Igor Gomes. Eu colocaria esses 3 jogadores no meio campo. E tem... Sabe por quê? Você deu um spoilerzinho aí, ele estava para ir para o Real Madrid? Não, o Igor, sim. O Igor, o empresário dele, viu uma entrevista falando que poderia ele ir para o Real Madrid. São 3 garotos, baita jogadores, eu estou te falando. Só que pararam um pouco como o Lisieiro também. E muitas vezes não é culpa do São Paulo, é deles também. Porque a gente sabe, Paulo trabalhou muito isso, sabe disso, principalmente quando ele era garoto e ele escutou as pessoas boas. Hoje em dia qualquer jogador é craque. As pessoas falam, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras é maravilhoso, mas querem ir embora. Então não sai daqui com experiência. Que jogadores jovens, Flávio, sai do Brasil hoje e consegue estourar. Neymar um pouco, porque saiu preparado. Com 3 campeonatos paulistas nas costas, com 2 Libertadores. Aqui, claro. O jogador nenhum, Coutinho, que é um craque, ficou 3 anos perambulando. Porque é muito jovem, não são maus jogadores. Gabigol. Então, aí a gente fala... Júnior mesmo, que agora tá voando, depois de tá 3 anos, não, um ano não, 3 anos o Vinícius Júnior tá lá. Né? Então, o que eu falo é que eles saem muito jovens, eles querem sair, ok, vão ganhar o dinheiro, ok. Mas o Brasil hoje se paga muito bem a esses garotos. Os garotos estão fazendo bons contratos. Se tiver um pouquinho de paciência, jogar 2 brasileiros, uma Libertadores, ele chega lá preparado. Mas aí também não é um empresário? Falando muito no ouvido? Que também quer família, a parcela dele. Mas não é só empresário não, o jogador também quer sair. Eu acho normal o jogador querer sair, porque é a sua independência financeira. Mas se ele tiver um projeto e ele confia no seu potencial, a tendência desse jogador é ganhar muito mais. Ganhar muito mais. Você vê, Coutinho estourou depois de 3, 4 anos lá fora. Pergunta a Paulo o início dele. Quando saiu daqui, você tinha o quê? Um campeonato brasileiro, 2 paulistas, você tinha quantos, Paulo? Tinha um campeonato brasileiro e um campeonato paulista. Jogadores saem às vezes sem nada. Verdade. Estoura com 17 anos, compram e manda ele embora. O Antony, com 18. o David Neres jogaram 20 e poucos jogos aqui. Jogou comigo lá em São Paulo, esses garotos. Pois é.